o Jornal da Rede Alesp entrevista agora a Mário William Sperk. Ele é presidente da Associação Brasileira de Normas Técnicas e fala sobre as práticas para higienização das mãos e superfícies. Boa tarde, Mário William. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Os espectadores da Rede Alesp, uma boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, senhor, por ter aceito o nosso convite. Mário, o que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas? Qual que é o papel dessa associação? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, é o fórum único de normalização no Brasil por delegação do governo federal. A ABNT elabora documentos normativos, tanto normas como práticas recomendadas, também é um órgão de certificação credenciado pelo governo brasileiro, e hoje a ABNT tem cerca de 8.500 documentos normativos, normas, que estabelecem padrões a serem cumpridos tanto pela sociedade como um todo, indústria, comércio, serviço e também em casa, Veja que a ABNT hoje tem 80 anos, fez 80 anos esse ano, é o Fórum Único de Normalização, e há normas diversas, normas para indústria, para comércio, tem normas anticorrupção, tem uma norma de anticorrupção, tem uma norma de segurança alimentar, enfim, é um campo vasto para a sociedade toda na normalização que define esses padrões, as especificações que devem ser seguidas para as boas práticas. Bom dia, Mário. Quem fala é Lília. Mais uma vez eu agradeço você. Nós agradecemos por participar aqui do Jornal da Rede Alesp e trazer assuntos de utilidade e serviço público. Ô, Mário, a ABNT publicou recentemente uma norma sobre higienização das mãos e superfícies. Quais foram as recomendações que constam no documento? Se me permite, Lília, deixa eu fazer uma observação antes de responder essa pergunta, que é nas crises que a norma se torna importante e é bem aceita. Você veja, nós tivemos exemplo durante a Segunda Guerra Mundial, que as normas na Alemanha triplicaram o número de normas, da necessidade de padronização e de especificações, de métodos de ensaio. Agora, nessa pandemia que estamos vivendo, a ABNT no Brasil, a ABNT desenvolveu em 6 meses 7 normas, todas ligadas ao combate ao coronavírus. Foi a norma de máscara primeiro, foi um sucesso, a norma está sendo um sucesso, inclusive elas têm sido recomendadas por órgãos governamentais. Aqui, por exemplo, no próprio Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo menciona a norma, a ABNT de máscaras para o uso dos funcionários do governo. Outros estados estabeleceram decretos dando obrigatoriedade ao uso de máscara, citando a prática da ABNT. Também foi feita uma prática recomendada para respiradores pulmonares. Você se lembra, Lília, que diversos órgãos públicos adquiriram equivocadamente os respiradores, 4 tipos de respiradores, o respirador portátil de transporte, a apneia doméstico e o da UTI, que era aquele necessário. E muitos compraram o respirador pulmonar de transporte de ambulância, que não servia para UTI. Então, a ABNT, em 30 dias, junto com a Anvisa, Metro e outros parceiros, desenvolveu uma norma como produzir, quais as especificações que tinha que ter um respirador pulmonar e, principalmente, como adquirir. Também desenvolveu as normas de retomada segura do comércio, da indústria, e agora, mais recentemente, então, essa sua pergunta, respondendo a sua pergunta, a norma desenvolveu em menos de 30 dias a norma de higienização e antisepsia das mãos, limpeza e desinfecção de superfície que afeta diretamente a essa pandemia.
Ô, Mário, uma curiosidade que eu tenho, quando você fala de normas de padronização da ABNT, eu fico pensando como é que se faz isso, né? Existem profissionais ali que são especialistas, ou a ABNT, na verdade, ela tem parceria com especialistas em cada área, até porque você comentou que são diferentes áreas, né? Comércio, serviços. Então, como é que se cria essas normas, essa padronização? Essa padronização, a criação dessas normas é feita pela própria sociedade. A BNT é apenas um ente que coordena tudo isso e edita a norma. Então, se estabelece uma comissão de estudos com diversos especialistas, tanto representantes dos consumidores, como dos produtores, da academia, das organizações, das ONGs não governamentais, e eles se reúnem na BNT e elaboram essas normas. Essas normas, às vezes, muitas das vezes, é baseada em normalização internacional. Já algum país já desenvolveu, que pertence à ISO, existe um fórum internacional, uma BNT do mundo, com 198 países participando, que chama ISO, né? Então, os países se reúnem para elaborar normas internacionais, essas normas são validadas nesses 198 países. Então, a sistemática de elaboração da norma é uma comissão de estudos contando com os especialistas. Sempre tem um relator presente na comissão, que é um grande especialista no assunto, no tema, que propõe um texto base, e esse texto base é discutido com a sociedade. Quando há esse consenso, a norma ainda é colocada em consulta pública para todos os cidadãos, toda a sociedade poder votar, fazer contribuições, e aí a BNT consolida todas essas informações e publica a norma como uma norma válida para o país, uma norma BNT. Mário, então quer dizer que, às vezes, já existe uma norma internacional, ela tem total credibilidade, e o que a ABNT faz de repente, pegar essa norma e adequá-la às condições do Brasil, é isso? Exatamente, exatamente. Outras normas são criadas aqui mesmo, né? Por exemplo, a norma de máscara foi baseada numa iniciativa da França, mas desenvolvida totalmente com os técnicos brasileiros, representantes aqui da Anvisa, do Inmetro, da ABNT, da ABIMO, da Associação Brasileira de Medicina, enfim, todos os grandes especialistas, os grandes hospitais do Brasil, principalmente de São Paulo, participaram dessas comissões. Interessante que essas comissões foram virtuais, né, muito produtiva, às vezes 2 reuniões por dia, que em prazo recorde possibilitou que a BNT pudesse divulgar essas normas, né? E essas normas são guias de recomendação, são guias de procedimentos corretos para evitar, no caso aqui do que nós estamos falando, a contaminação. E tem uns 3 normas básicas, né, que foram editadas para evitar a contaminação do coronavírus. A norma de máscara, né, aliás, são 2, a norma de máscara, e a norma de máscara, ela diz como lavar, como produzir, tanto na indústria como para as costureiras, manualmente ou em casa, como lavar, como esterilizar, como descartar, como fazer a manutenção. É uma norma extremamente detalhada. Então, a norma de máscara, juntamente com que ela traz também a recomendação do distanciamento social, e agora, junto com essa norma que acabamos de publicar, que é a higienização e antisepsia das mãos e limpeza e desinfecção da superfície, esses 3 conjuntos, esses 3 pilares dão segurança para evitar a contaminação pelo vírus. Você falou em relação às máscaras. Se a gente anda pelas ruas aqui comerciais de São Paulo, a gente vê camelôs, a gente vê máscaras sendo vendidas na rua, às vezes, na calçada. Essas máscaras, elas não têm, muitas vezes, uma certificação. Daqui para frente, essas máscaras terão que ter uma certificação ABNT para serem comercializadas ou não?
É muito recomendado, porque é muito perigoso você adquirir uma máscara se você não sabe como ela foi produzida, como foi esterilizada. Para te dar uma ideia da importância dessa certificação, recentemente, uma reunião com o ministro Barroso, do TSE, acordou-se de a ABNT fazer a certificação de 8 milhões de máscaras que serão utilizadas pelos voluntários que vão trabalhar nas eleições, os mesários, secretários. A ABNT já certificou, ela verificou todos os fabricantes que vão fornecer máscaras para os trabalhadores das eleições municipais. São mais de 8 milhões de máscaras. Então é importante a certificação, é importante você ter segurança da qualidade da higienização e da esterilização dessas máscaras. Ô Mário, uma curiosidade, a ABNT ela atua em todas as áreas ou tem áreas específicas? Não, ela é um todo, mas tem áreas específicas. Então, por exemplo, nós temos comitês da construção civil, temos comitê de medicina, laboratórios, comitê de elétrica e eletrônica, enfim, tem diversos, são mais de 232 comitês de várias áreas, né? Quando não tem uma específica, então a gente chama de comissão de estudos especiais, né? Então é tratado numa comissão de estudos especiais, que, como eu disse, é tratado por grandes especialistas, os melhores especialistas que o Brasil possui. E quando são criadas normas, elas possuem prazos de validade ou conforme for, assim, gradualmente mudando a situação que foi criada, a realidade que foi criada, as normas, vocês costumam atualizar ou não, Mário? Ou só quando solicitado? Sim, não, a atualização é dinâmica. Se a norma saiu essa semana que vem há uma novidade, a norma é revisada imediatamente e incorporada. E ela tem um prazo, sim, de validade. A norma não pode ultrapassar mais do que 3 anos sem revisão. Isso é uma recomendação internacional. Toda norma tem um prazo de, no máximo, 3 anos. Mas elas são revisadas, elas são dinâmicas, são atualmente sempre atualizadas conforme surge algum interesse específico dessa revisão. A própria norma de máscara, ela foi em março, ela foi editada em março e em abril já teve alguma revisão e está tendo outra revisão agora, porque vão surgindo novidades, vão surgindo tecnologias, novas tecnologias que são incorporadas na normalização, na norma. Ô Mário, nesse momento nós vivemos uma grave crise sanitária no mundo. E eu acredito que num momento como esse, a padronização, né, essas normas, elas se tornam ainda mais importantes. Você falou que no começo da entrevista que, por exemplo, comércio, serviços, vocês atuam bem forte com as normas. Quando essas normas não são adotadas, que tipo de problemas podem ocorrer, por exemplo, no setor de comércio, no setor de serviços? Isso pode, de certa forma, influenciar que apareça problemas sanitários em estabelecimentos comerciais que lidam com alimentos e atendimento ao público? Sem dúvida, sem dúvida. Porque, veja bem, ninguém está preparado para uma crise dessa. Então, o comerciante, por exemplo, ele não sabe que se ele simplesmente passar um pano com sabão no balcão dele, vai resolver o problema, vai matar o vírus, vai eliminar o vírus. Essa norma, inclusive, traz uma tabela dizendo qual é a resistência do vírus em função do tipo do material da bancada, se é aço inoxidável, se é alumínio, se é plástico, se é vidro, por quanto tempo esse vírus ele resiste, ele permanece. Então, é muito importante que tenhamos essa padronização e principalmente essa informação e essas recomendações, né? Como eu falei no começo, né? É nas grandes crises que a norma se destaca com importância, porque ela vai recomendar, ela vai ensinar o dia a dia das pessoas a trabalhar, ou vai padronizar, né? Na época da guerra,
a necessidade era padronizar as ferramentas, os equipamentos, parafusos e tudo mais. Então, hoje nós estamos numa pandemia que há necessidade, e essa norma de higienização e antisepsia das mãos, né, elas realmente traz um detalhe, Olívia, que é interessante. Por exemplo, né, você tem 2 tipos de superfícies, né? Uma superfície que a gente chama de superfície inerte, que é maçaneta da porta, controle remoto, televisão, tecidos, torneiras, etc. E temos as superfícies vivas, que são os alimentos, né? Eles têm que ser tratados de forma diferente. E mesmo dos alimentos, para evitar a contaminação cruzada, você tem que separar as tábuas de corte. Tábua de corte de carne, peixe, aves, que tem muito micro-organismo, deve ser só exclusiva para elas, e de frutas e legumes ter uma outra tábua de carne, assim como a faca, os utensílios, né? Então temos que tomar muito cuidado, e a norma traz isso com detalhe. Inclusive a norma traz como você preparar um elemento químico para desinfecção, né? Se for para superfícies inertes, como controle remoto, televisão, maçaneta, se você pode usar álcool gel, você pode usar algum produto, mas ela traz lá uma recomendação: você pode fazer em casa com 5 colheres de chá de água sanitária e 1 litro de água, você fez um sanizante aí para desinfectar esses seres inertes. E meia colher de chá com 1 litro de água, meia colher de chá de água sanitária e 1 litro de água, você faz um produto para desinfecção dos alimentos, de frutas, legumes, né, hortaliças e assim. Então, a norma ela é muito completa, ela tem uma recomendação muito boa de como você evitar a presença do vírus no seu dia a dia. Esse assunto é interessante, Mário. Você vai falando e eu vou pensando em coisas aqui. Nós estamos nos aproximando do Natal, uma época onde se dá muito presentes, né? As crianças ganham muitos brinquedos. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que alguns brinquedos vêm também com selo lá que foi fabricado conforme as normas da ABNT, e isso acaba sendo algo que passa segurança naquele brinquedo, que os pais podem dar para a criança, sabendo que a criança não vai correr riscos, porque aquele brinquedo não oferece riscos diante das normas que foram utilizados na fabricação. É isso mesmo? Exatamente, é isso mesmo. Só que essas normas que você mencionou de brinquedos, elas asseguram, né, a questão da produção, se você não tem algum elemento pequeno que uma criança pequena possa engolir, ou se não tem elementos tóxicos que foram utilizados no brinquedo. Tem ensaios de brinquedo. Recentemente tivemos aqui uma discussão internacional com relação à chupeta, se o formato da chupeta é côncavo ou convexo na boca, se segue a boca da criança, o formato da boca da criança ou o contrário. Enfim, tivemos uma discussão internacional com grandes players aí de fabricantes. Então, essa segurança do brinquedo é importantíssimo nessa questão de tóxicos, de usar tóxico, de usar produtos tóxicos, de usar elementos pequenos que podem a criança engolir ou machucar alguma criança. Quer dizer, isso tudo as normas têm ensaios, como fazer ensaios, inclusive de berço, né? A gente já ouviu grandes casos de berços aí com problemas, com crianças tendo problemas de esmagamento, com berço. Tudo isso é normalizado e certificado, né? Então, vamos cuidar. Agora, nós estamos numa situação nova que não prevíamos, a questão da desinfecção das embalagens, como você está falando, vai chegando o Natal, nas embalagens dos brinquedos. Então, é importante seguir esta norma agora que saiu para a embalagem, para o recebimento, a recepção desses brinquedos no Natal. Eu destaco também, outro dia me perguntaram o seguinte: bom, e o dinheiro? E o cartão de crédito, débito, como faz? Realmente não tem como lavar o dinheiro, não tem como desinfectar o dinheiro. O que você tem quando você manuseia uma célula
é você lavar as mãos imediatamente. Se não tiver como lavar a mão, tá na rua, tem que ter um tubinho de álcool gel e fazer, né? E assim também com o cartão de crédito, porque o cartão de crédito você não pode passar álcool gel, você não pode passar um produto químico, você pode afetar o chip, você pode apagar a numeração do cartão. Então, isso tudo a norma traz recomendações de como você proceder no dia a dia para manter segura a higienização. Mário William Esper, presidente da BNT. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço a você, a Lília e a todos os telespectadores e ouvintes da Rede Alesp. Muito obrigado. Obrigada, Mário. Tenha uma boa tarde.